Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem espinhoso, né? Onde que a crítica religiosa vira intolerância. Pois é, uma linha tênue. E a gente está olhando uma análise bem detalhada sobre isso, né? Vinda de uma visão ateísta. Exato. A ideia é tentar entender essa diferença, sabe? Ver como essa fonte que a gente analisou desmonta os argumentos, dá exemplos. E define o que seria intolerância para eles, né? Isso. Logo de cara, a fonte já joga um dilema na mesa. Como é que se critica uma ideia religiosa, um dogma, sem levar logo a etiqueta de intolerante? O texto até comenta que em debates, às vezes, qualquer crítica vira isso é intolerância. E aí acaba a conversa, né? Sim, fecha a porta para o diálogo. Mas a fonte tenta traçar uma linha, né? Argumenta que intolerância de verdade seria, discriminar alguém, perseguir, impedir a pessoa de praticar a fé dela, atos concretos, sabe? Entendi. Coisas que afetam as vidas da pessoa diretamente por causa da religião dela. Exato. Já a crítica de ideias, de dogmas ou mesmo de fatos históricos ligados à religião, aí seria outra coisa. Tipo liberdade de expressão. Isso, especialmente se for baseada em fatos, em dados. A fonte até conecta isso com definições de direitos humanos e tal. Para ilustrar, o material cita um caso, né? Um debate do Daniel Sotomayor com umas imagens polêmicas. Ah, sim. Freiras em situações íntimas, uma mulher nua com a Bíblia, coisas que geraram barulho. E a análise tenta entender qual era a intenção ali. Era criticar algo tipo a opressão feminina, usando a imagem da Bíblia, ou era só para chocar, para ofender mesmo? É uma pergunta difícil. Tanto que o autor da análise diz que usou até o ChatGPT, uma inteligência artificial, para tentar ter uma avaliação mais neutra, talvez, sobre o potencial ofensivo daquilo. Olha só, que interessante usar IA para isso. E isso leva a outro ponto que a fonte explora bastante. A dificuldade de separar a crítica à ideia de um ataque que a pessoa sente como pessoal. Principalmente no contexto cristão, que é o foco ali. O texto liga isso com o ego, com a forma como a gente recebe a ofensa, sabe? Como assim? Ele compara um pouco com o budismo, por exemplo. Diz que talvez por ter uma filosofia de desapego do ego, o budismo lidaria melhor com críticas. Já em outras fés, criticar a religião pode ser sentido como um ataque direto à identidade da pessoa. Entendo. A pessoa é a sua fé, de certa forma. Exato. E como essa percepção varia muito, fica claro numas enquetes que a fonte menciona. Ah, aquelas dos grupos online. Isso, Facebook, YouTube, mostram que o pessoal discorda bastante sobre o que é intolerância. Fazer piada com religião, por exemplo. Num grupo de ateus, 0% achou intolerante. Zero? Zero. Mas no canal do YouTube do autor, com um público mais diverso, aí a porcentagem foi bem maior. Mostra como a percepção muda, né? Total. E a fonte não se esquiva de criticar posturas específicas também, né? Não mesmo. Fala de fundamentalismo, de certos alinhamentos políticos. Menciona. E aqui a gente está só relatando o que está no texto, né? A associação que a fonte faz entre eleitores evangélicos e apoio ao Bolsonaro, ou pastores que enriquecem. Sim, são exemplos que a fonte usa para argumentar que apontar esses fenômenos, se for com base em observação ou dados, não deveria ser intolerância. Até um meme que eles citam, de uma mão sangrenta, para simbolizar a violência histórica que a fonte associa ao cristianismo. Eles usam isso para dizer, olha, citar esses fatos históricos não é ser intolerante, é discutir a história. Entendi. E tem uma preocupação breve ali sobre as redes sociais, né? Facebook e tal. Sim, uma menção rápida que as políticas de moderação podem complicar tudo, porque ao tentar barrar discurso de ódio, talvez acabem limitando a crítica legítima também. É um equilíbrio difícil. Com certeza. Bom, no fim das contas, o que fica dessa análise toda é que a linha é mesmo complexa. E muitas vezes a gente se define muito rápido, né? Mas a fonte defende com força o espaço para crítica. Mesmo a crítica que incomoda, que provoca, desde que não vire perseguição ou discriminação, claro. Condena isso totalmente. E até dá uma dica prática. Se for postar algo que pode ser polêmico, tenta dar contexto. Explicar a intenção crítica por trás. É uma boa dica. E para fechar, tem uma provocação interessante no material, né?
A ideia de que a ofensa talvez não esteja tanto no que foi dito ou feito. Mas em quem ouve. Na percepção. Ofensa mora mais na recepção do que no ato em si. Isso faz a gente pensar, né? Sobre a nossa capacidade de conversar de verdade quando as visões são tão diferentes. Será que a gente consegue? Fica aí a reflexão.